Gilberto Melo e esse é o nosso curso Baralho Cigano Avançado. Hoje eu estou aqui para falar para vocês sobre um assunto que é muito interessante e que eu preciso muito que vocês prestem bastante atenção no que eu vou falar com vocês. Eu já falei muito sobre isso em vários momentos, mas agora eu vou tirar essa aula específica para falar sobre isso. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre visão simbólica. A visão simbólica, gente, ela é um processo que todo oraculista, que todo ser humano devia ter, tá? Mas a nossa sociedade hoje, ela não valoriza mais os símbolos, como fazia-se antigamente. Antigamente a gente tinha uma valorização, sobretudo dentro das correntes mais intelectuais e espirituais dos símbolos. Hoje em dia a gente vive um momento onde a gente não entende nada, onde a gente não é educacionado. O que é um símbolo, Gilberto? Espiritualidade está estritamente vinculada a símbolos. Por exemplo, aqui eu peguei uma coruja para vocês. A coruja é um símbolo muito encontrado em diversas correntes espirituais. Por quê? A coruja ela é um símbolo, ela é um animal noturno, que tem hábitos noturnos, que enxerga na escuridão. Então isso já traz para nós a ideia da sabedoria, de enxergar, ou seja, de ter clareza de visão mesmo no escuro. Sabedoria é isso, é saber enxergar as coisas. A coruja ela tem uma capacidade que ela consegue ter uma visão de quase 360 graus. Se eu não me engano, eu acho que ela consegue alcançar 360 graus. Ou seja, a sabedoria está vinculada a enxergar o todo, né? A ter um campo de visão muito amplo, enxergar todos os lados e aspectos de uma questão. Então a coruja é um símbolo de sabedoria por essas questões que eu narrei. Você consegue entender que a sabedoria está vinculada a todos esses processos que a coruja faz? Vamos pegar um outro exemplo aqui, muito legal para vocês me entenderem. Vou pegar aqui, por exemplo, uma imagem. Essa imagem representa a energia do Sol, né? Ela representa vários arquétipos de divindades ao longo da história. Apolo, Atom, Ra, Horus, representa, por exemplo, o Deus Sol, de modo geral. Por que o Deus Sol é retratado como um homem? Vocês já pararam para pensar isso? Por que o Deus Sol é retratado como um homem? E a deusa Lua é retratada como mulher. Por que não o contrário? Por que não, de modo geral, a mulher não é tratada como o Sol, apesar de que em raras culturas ela foi vista? Por que, de modo geral, a mulher é retratada como Lua? Porque existem associações psicológicas entre o gênero feminino e o gênero masculino e seus respectivos Sol e Lua, tá? Por que, Gilberto? Porque o Sol, vamos pegar o Sol. O Sol ele é expansivo, ele é externo. A Lua ela traz aquela coisa da introspecção. A Lua, quando você olha para ela te olha, ela é quase como se fosse um olhar para dentro. A mulher, de modo geral, tem essa coisa da intuição mais aguçada. A mulher, assim como a Lua, ela possui ciclos. A mulher, por exemplo, dentro de um mês, né, de 28 dias, que inclusive é o ciclo lunar, então existe essa associação direta entre a mulher e a lua, ela passa por um período de grande fertilidade, passa por um período onde ela está vivendo o seu processo de menstruação, passa pelo seu processo onde ela está entre uma etapa e outra. Assim como a lua, ela na fase cheia, ela representa o ápice da fertilidade, na lua minguante, o momento ali onde ela está se depurando, porque o processo de menstruação é uma depuração energética que o próprio corpo da mulher faz, e aquele período que seria a lua crescente, a lua nova, entre essas duas etapas. Então a mulher, assim como a lua, tem as suas fases, tanto fisicamente falando, quanto psicologicamente falando. Você, mulher, ou você que convive com uma mulher, sabe que ao longo do mês a mulher tem vários temperamentos. O homem também, mas o homem passa por esse processo de maneira distinta. Geralmente o homem não sofre tanto essa ação hormonal quanto as mulheres. Tá? Então, por isso essa associação. A mulher, a lua, traz aquela coisa da maternidade. Né? A lua, por exemplo, tem uma forte ligação com as águas. Por exemplo, a maré é estritamente relacionada com a fase da lua. A água fala de sentimento. Mulher é naturalmente mais emotiva. É claro que a mulher também tem uma parte que é solar, o homem também tem uma parte que é lunar, o homem também tem sentimentos, mulher também consegue fazer, consegue expandir, mas de modo geral, em essência,
existe essa diferença, tá? Que são as diferenças de gênero, que são as diferenças de papel, tá? Então é muito interessante vocês entenderem. Vou pegar outro símbolo aqui, que é muito interessante para a gente analisar. Por exemplo, vou pegar a imagem de Lilith, que é uma divindade pagã. Lilith aqui está representado com a cobra, a lua no fundo, né, numa pose de sensualidade. Lilith é considerada a deusa do desejo, né, dentro do paganismo, a deusa da liberdade, da sensualidade do sexo. A cobra é um símbolo que representa a sexualidade, a virilidade. A lua está representando a coisa da sedução, do encanto, da feminilidade de Lilith. Percebam, então, mais uma vez, o quanto as imagens que nós temos são simbólicas. Um outro exemplo, por exemplo, as fadas. Nós temos aqui uma representação de uma fada. Por que a fada tem asas? Porque isso aqui é uma imagem do nosso inconsciente coletivo. Ninguém tem uma referência, uma foto de uma fada para me dizer que ela é assim. Essa é a imagem que nós construímos, que o nosso inconsciente. Por quê? Fadas são elementais do elemento ar e nós associamos asas ao elemento ar. As asas, ela representa o voo representa o ar. Então nós colocamos todos os elementais do ar com asas, mas eles podem não ter, já que eles fazem parte do ar, eles podem simplesmente flutuar. Por que asas? Porque as asas são um símbolo de altitude, de elevação. Elas são sutis, ou seja, elas são elevadas. E tudo que eu elevo, eu coloco asas. Por isso os anjos têm asas dentro do nosso inconsciente. Então, assim, porque um anjo não é uma ave, né, teoricamente, ele não precisaria bater asas para voar. Ele é divino, ele é celeste. Conseguem entender? Tudo é um grande símbolo. Por exemplo, pegue uma nota, tá? De real aí que vocês tenham em mãos. Vai lá, pega a nota. Percebam que existe uma figura aí que é chamada de República. Quem é essa mulher, a República? A República seria uma personificação, um símbolo da pátria, um símbolo do que seria, né, a nossa personalidade. E é uma divindade da Grécia Antiga, uma personificação greco-latina antiga. Gilberto, por que você está dando tantas voltas? Porque oráculo é símbolo. O que é um símbolo, Gilberto? Um símbolo, ele expressa alguma coisa maior. Então a gente vai pegar, por exemplo, o baralho cigano, né? Vamos pegar, por exemplo, a carta 4, que é a carta da casa. Já ensinei todas as cartas para vocês nesse momento. Uma casa, pensa na casa. O que uma casa te traz? Casa te traz lar, conforto, segurança. Casa te traz estabilidade. Eu sei, a casa é fixa, ela está sempre no mesmo ponto. A casa, ela pode ser símbolo de dor, se você sofreu algum tipo de agressão dentro de casa. A casa te aprisiona. Uma coisa você está na praia, você está na praça, você está na rua, que é aberto. Outra coisa está dentro de casa, que é limitado. Então a casa traz essa característica, essa energia, ela puxa de nós essas sensações. Então a casa, em cada leitura, em cada contexto, vai estar representando uma coisa. A casa pode falar que esse relacionamento é estruturado, mas a casa pode falar que esse relacionamento está te prendendo. A casa pode estar te falando que esse emprego, ele é seguro, ele te traz conforto, mas ele pode estar te limitando também, te impedindo de ter todas as suas potencialidades utilizadas. Vamos pegar, por exemplo, a carta da chave. A chave fala de abertura, né? A chave eu uso para abrir uma porta. E essa porta pode ser um emprego, pode ser um relacionamento. Essa chave também pode estar fechando um ciclo do passado. Percebam que ela vai variar o contexto. Mas, de modo geral, ela sempre tem uma energia. E é muito importante que vocês, né, que estão trabalhando com o baralho cigano, criem um vínculo, conheçam cada energia dessas 36. Cada carta dessa tem uma vibração específica, tem uma energia particular e vocês precisam se sintonizar, entender, compreender a respeito dessas energias. Tá? É muito, muito importante que vocês façam esse exercício. Isso é que vai definir o sucesso de vocês como oraculistas. Tá? Isso é vital para que vocês consigam fazer um bom trabalho. Quem lê Bola de Cristal, quem lê Borra de Café,
quem lê baralho, quem lê tarô, quem interpreta sonhos, tem que ter essa visão. Você tem que olhar para as coisas e sentir. Não é racionalizar, é sentir. A racionalização vem depois, mas primeiro você sente. O que ela quer dizer? E transcreve, coloca, né, descreve, na verdade, aquela sensação. Então, por exemplo, se eu sonhei com, por exemplo, um rio, a minha aliança de casamento, um sonho, isso já aconteceu, essa interpretação eu já fiz para uma determinada pessoa, uma filha de santo. A aliança caiu dentro do rio e o rio levou a aliança embora. O que esse sonho pode estar dizendo? Olha, a aliança representa a união dela com a outra pessoa, o casamento que ela tinha. O rio, para nós da cultura afro-brasileira, né, eu sou Babalorixá, ele representa o Oxum, que é a deusa do amor. Mas ele também fala da vida. Né? O rio, em várias culturas do mundo, foi atrelado à vida. A aliança caiu dentro do rio e foi levada embora. O que isso quer dizer? O amor acabou, o vínculo acabou. Agora é o momento de deixar fluir, de deixar a vida continuar, sem essa relação, sem esse compromisso. É um símbolo. E isso vale para o tarô, isso vale para o baralho cigano, isso vale para sonhos, isso vale para visões. É simbólico. Lá no plano espiritual, numa caixa, não é limitado, grotesco como a matéria é. As coisas são muito mais sutis. Então, para que eu possa trabalhar estando na matéria com questões espirituais, eu tenho que me sutilizar. A carta, por exemplo, do cão. O cão é o melhor amigo do homem, independente de como a gente está, ele vem e nos abraça, o cão nos protege, o cão nos defende, o cão nos dá carinho. Então leva isso para a relação se essa carta cai no contexto de relação. Fidelidade, companheirismo, amor, zelo, cuidado. A carta da cobra. A cobra ela é o quê? Ela é astuta, ela machuca, ela te ataca quando você menos espera. Traição, mentira, alguém que está armando pelas suas costas. Mas a cobra também ela é sedutora. A cobra também ela encanta, né? Muitas pessoas acreditam que ela hipnotiza com os olhos. Então essa carta pode estar dizendo de uma pessoa que tem essas características ou que você deve desenvolver essas características. A cobra lembra muito o falo, o sexo masculino. Né? Então, geralmente o falo, quando ele se enrijece, quando ele fica ereto, vamos ser bem direto, geralmente é a atração. Então, a carta da cobra pode falar de tesão, de atração sexual. A carta, por exemplo, do urso. O urso ele é extremamente agressivo. Tá? É um animal extremamente violento, agressivo, estraçalha as suas vítimas, morde, ataca. Muito similar, e essa carta sai muito em contextos de maridos agressivos. Porque o urso ele nunca fica tão agressivo do que quando ele está com um filhote, ou seja, quando ele está envolvido emocionalmente, ele se torna extremamente agressivo. A raposa, por exemplo, muitas vezes devora o próprio filhote. Falam muito de mães, sogras, que acabam atrapalhando a vida dos filhos e genros e noras por amor. Então vocês têm que pegar o símbolo que está sendo representado e transformar ele, mas respeitando a natureza daquele símbolo, integrando ele àquele contexto. Por exemplo, o verde. A cor verde é uma só, mas o verde ele pode representar, por exemplo, no caso de um pão mofado. No caso de uma fruta verde. Continua sendo verde, mas o contexto mudou tudo. Né? Mudou a natureza do porquê que aquilo está verde. A carta também ela tem um simbolismo que é todo alterado e modificado dentro do contexto, dentro da leitura, com as cartas que estão ao seu redor. Conseguem entender essa questão? Isso é muito importante para que vocês sejam bons oraculistas. Tem que ter visão simbólica. E visão simbólica não é uma coisa que se aprende, é uma coisa que se desenvolve. Tá? A leitura ajuda, assistir filmes, séries, pensar, racionalizar as coisas, autoconhecimento. Não tem como eu trabalhar com a espiritualidade sem desenvolver a minha visão simbólica, porque tudo é simbólico. Tá? Tudo é simbólico. Tudo é um grande símbolo. O universo, a natureza, o planeta é simbólico. É o que Jung chamava de inconsciente coletivo. Lá não é racional, lá é intuitivo.
A intuição é simbólica. A intuição não vai e fala assim, meu filho, não vai lá, porque você vai quebrar a cara. Não, você vai intuir uma coisa ruim, um aperto no peito. O que esse aperto no peito está te dizendo? Perigo, risco. Mas não é racional, é sensação. E é isso que eu quero que vocês entendam. Para serem bons oraculistas, vocês precisam desenvolver a visão simbólica de vocês. Tá bom? E como é que eu faço isso, Gilberto? Meditando as cartas, fazendo leituras, anotando as sensações que ela te passa. Não tentando entender, mas sentir cada carta, cada situação, cada interpretação. E aí vocês vão ser excepcionais como tarólogos, tá bom? Então, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Desejo que a grande Deus abençoe a todos vocês e a gente se vê na próxima aula.